Olá, estamos então aqui de novo para continuarmos a nossa aula 1, agora em sua parte 2. Vamos continuar falando então do registro e a transmissão do conhecimento humano e um pouco ainda as consequências da imprensa e tudo que está acontecendo no nosso século. Nós vamos falar então da parte do mundo virtual. Em síntese, a humanidade sempre buscou um suporte para registrar o seu conhecimento, armazenar e transmitir as suas ideias. Então, eu vou pedir a vocês que assistam o filme do Ray Bradbury, o Fahrenheit 451, que foi transformado, então, o livro foi transformado em filme por Truffaut, em 1966, e nos mostra a situação em que um governante resolve destruir todos os livros que existiam numa determinada localidade, e para isso tem uma brigada de incêndio. O 451 significa 451 graus que eram necessários para que os livros se incendiassem e fossem realmente exterminados. Então, nós vamos, no curso, tem um trailer, e nós estamos também buscando para que tenhamos o filme completo. E também o texto do Arlindo Machado, que é de 1993, mas que permanece atual, que também nessa parte de gerenciamento de acervos, de mídias que aparecem e que se sobrepõem ou não, ou que nós ficamos, seres humanos, discutindo horas a fio se isso vai continuar assim ou não, ele realmente então discute se existiria um fim do livro pela existência agora do livro que perde o papel e vai para a tela. Embora escrito em 1993, é de uma incrível atualidade. Assim como é muito atual o livro do Bradbury, né? E é muito interessante porque é uma ficção científica que passa em 1966. Então, fica até engraçado, mas é muito bonito de ver. E depois o filme é com a Julie Christie e vale a pena assistir. Bom, no caso de revistas e livros eletrônicos, e a chamada e-information, nós temos gráficos e figuras que podem estar reunidos no mesmo local com o texto, ou cada um vem de uma parte e são reunidos para apresentação nas telas, né? Com os impressos, nós tínhamos o significado muito ligado à proximidade das páginas. Folhear uma revista fazia com que nós tivéssemos artigos mais ou menos semelhantes, até os anúncios tinham relação com aqueles textos, lógico, né? E isso não acontece mais com a tecnologia, com as revistas eletrônicas, né? A tecnologia traz uma nova articulação de escrita, imagem e som. Existe, inclusive, uma redução das fontes impressas. Hoje as pessoas se comunicam mais também por imagem, né? Nós usamos os emotions no Facebook, para nos comunicar por Messenger ou por WhatsApp, né? É tão mais fácil mandar uma figurinha do que dizer, beijos, tal. Então, nós estamos realmente num momento em que as imagens estão sendo bastante utilizadas. Mas nós consideramos que nós estamos na primeira geração dessas revistas e de livros eletrônicos. Elas não mudaram realmente, elas continuam com o mesmo formato, só aparecem na tela do computador. Existe ainda uma falta de aproveitamento total do que é a realidade virtual, que reúne áudio, vídeo, animação,
tridimensão e, dizem alguns, até aroma, né? Nós podemos, algumas vezes, estar no site e eles fazem com que a gente tenha algum tipo de produto que reproduza o aroma daquele local. Sei, mas em se tratando de realidade virtual, tem muita coisa possível. Então, nós estamos realmente no início, eu considero. E essa comunicação humana no tempo, ela atingiu as pessoas em tempos muito diferentes. Por exemplo, os sinais, os desenhos, a linguagem, a escrita, a imprensa e o correio levaram séculos até atingir um determinado número de pessoas. Já o telégrafo, a fotografia, o cinema, o telefone, o rádio, o cinema sonoro e a televisão atingiram as pessoas depois de décadas. Foi mais rápido. E agora o computador, o fax, o PC, não é? A multimídia, foto e vídeo digital e internet conseguiu atingir as pessoas em anos. Não foram mais necessários séculos. Então, pensando ou verificando alguns inventos e os tempos que eles levaram para atingirem 50 milhões de pessoas, nós temos aqui que em 1873, quando surgiu a eletricidade, levou 46 anos para que 50 milhões de pessoas começassem a utilizar. O telefone, que surgiu em 1876, levou 35 anos para que 50 milhões começassem a utilizar. O rádio, em 1906, conseguiu atingir 50 milhões de pessoas em 22 anos. Em 1926, a TV atingiu 50 milhões de pessoas em 26 anos. O micro-ondas atingiu, em 1953, 50 milhões de pessoas em 30 anos. O computador, o personal computer, atingiu, desde 1975, em 16 anos, atingiu 50 milhões de pessoas. Em 1983, o celular levou 13 anos para atingir 50 milhões de pessoas. E a internet, em 1993, levou 4 anos para atingir 50 milhões de pessoas. Então, nós vemos que as tecnologias, elas estão cada vez mais próximas às pessoas e muito mais rápido. Essa é a nossa sensação e é realmente o momento que nós vivemos. Tudo vem muito rápido e as pessoas procuram se adaptar e utilizar aquilo que seja possível também de forma rápida. E aí surge a mídia social, né? Quer dizer, a modificação da forma de comunicação, porque há uma mudança de televisão, filmes, rádio e meios impressos que são observados pelas pessoas que começam a contribuir numa esfera social com podcasts, blogs, fóruns, wikis e outros tipos de comunicadores, e elas mesmo, então, são as geradoras de notícias. Quer dizer, nós não dependemos mais tanto da mídia tradicional, mas nós encontramos hoje as pessoas publicando e nós vamos ter um momento, talvez, que nós vamos pensar em quem é que nós vamos confiar mais, se é na mídia tradicional ou se é na mídia social. Uma modificação grande na forma de mostrar a sociedade e da forma como ela se organiza. Isso aqui é antigo, porque quando eu fiz esse curso a primeira vez, eu utilizei essas imagens de mídias que estavam bem no início. Então, aqui a gente tem uma revista eletrônica, e elas também não mudaram muito. Hoje a gente tem só aquele outro formato, o EPUB, né, que
aí mostra de uma forma diferente, mas que também não mudou muito. Aqui seria aquele e-book, do que viria a ser um aparelho para ler e-book. E aqui, quando se falou pela primeira vez em tablets, eu encontrei essa figura numa revista tipo Galileu, numa revista Galileu. E trouxe essa gravura para mostrar que existiria um equipamento que permitiria, por exemplo, que eu escolhesse as notícias que eu quisesse ler do Estado de São Paulo, da Folha. Eu escolho aquilo que eu quero ler, trago para o meu tablet e eu vejo aquilo que eu decido. E os livros lindos, né, que continuam por aí e que, por ser o códice, esse formato, um dos meios mais portáteis que a gente conhece, que não exige eletricidade, que nós podemos levar para qualquer lugar, a gente acredita que eles não vão acabar, quer dizer, pelo menos nós não sabemos, né? O que nos mostra as mídias existentes, o que nos mostram é que o teatro não acabou quando surgiu o cinema não acabou quando surgiu a TV, e assim vai, até que surgem os livros eletrônicos, mas não necessariamente os livros impressos terão que desaparecer. Acho que tem espaço para todos, né? Afinal, somos 9 bilhões. Bom, então o mundo virtual se apresenta como sendo sem fronteiras de espaço e de tempo. Existe uma nova dimensão cognitiva, uma conectividade entre os seres, uma exteriorização do pensamento. E segundo Derrida de Kerckhoff, as duas palavras em inglês, que são responsibility e responsibility, que dizem uma sendo interatividade, ou a capacidade de resposta que as pessoas têm, e a outra como interação e responsabilidade, ele acredita que as pessoas terão cada vez mais capacidade de resposta e responsabilidade na colocação dessas respostas. Porque a cada resposta, a cada interação, existe uma participação do usuário que, por ocorrer, modifica o objeto da interação. Então, nós temos o princípio da física quântica, que agora está cada vez mais presente, né, nas nossas vidas, e onde a interatividade, então, é uma espécie de condição de participação do usuário que, por ocorrer, modifica o objeto da interação. Ou seja, nesse domínio, todo fenômeno observado sofre os efeitos da observação. Na física quântica, toda a relação com a observação humana é interativa. E aí o Derrida de Kerckhoff, de novo, coloca que nós somos seres globais, porque estamos integrados à imagem via satélite do planeta, que vemos todas as noites na TV, como imagem normal. Essa imagem pertence à nossa época tanto quanto a internet, que nos coloca em interações com o mundo quando e onde queremos. Se enviarmos por dia 30 mensagens na internet, é o nosso ser que se coloca assim na superfície do planeta, para pensar. As imagens entregam a escrita na comunicação como na linguagem dos internautas, figuras que comunicam. Existe também um brasileiro que trabalha na IBM, o Jean-Paul Jacob, que, buscando também os trabalhos que ele realiza, ele também faz estudos assim do que será o futuro da comunicação e como a IBM atua nesse sentido. E também a discussão que existe hoje sobre os videogames e os computer games, que para Henry Jenkins, do Centro de Estudos de Mídias Comparadas do MIT, são uma forma de arte vívida, tão apropriada para a era digital quanto as mídias anteriores o foram para a era da máquina. Contam que quando o cinema foi colocado para as pessoas, elas fugiam, elas diziam que era coisa do além,
tinham medo de entrar nas salas, e era todos aqueles que não aceitavam, não queriam que ninguém fosse ao cinema. Hoje também nós não queremos muito os videogames ou os computer games, mas eles fazem parte da nossa época, né? Assim, o artista é o primeiro intérprete do impacto da tecnologia. A arte eletrônica pode explicar o modo como a ciência transforma o mundo contemporâneo, para que o ser humano possa viver de forma plena, individual e coletivamente. Então, com o mundo virtual e a produção do conhecimento humano, Manuel Castells coloca que pela primeira vez a mente humana é força direta de produção e não apenas um elemento decisivo do processo produtivo. Como nós vimos na figura da mídia social, hoje o homem produz o seu conhecimento e pode colocá-lo aonde ele decidir. Quer dizer, qualquer um pode publicar as suas ideias na web, e é muito bom que isso seja feito com responsabilidade e capacidade de resposta, né? E também Manuel Castells coloca que a tecnologia modifica o trabalho. Os novos termos são utilizados para novas habilidades, profissões já atuantes e formas de trabalho. Na área de informação, nós temos agora, por exemplo, o roboticista, aquele que cuida dos robôs que fazem indexação, o engenheiro, o biólogo, o músico, artistas praticantes, palavras novas como ciberespaço, governo, arquiteturas web de redes, inteligência coletiva, softwares de administração de documentos, agentes inteligentes, tradutores automáticos, analistas de informação, documentalistas, bibliotecários. Acrescento cibertecários, informacionistas, né? Sueli é a que patenteou esse nome, cibertecário, né? Dessa forma, as novas tecnologias caminham em companhia de um novo ambiente humano, onde a consciência do outro deverá ser reforçada. Cada vez mais nós temos que entender que o outro está bem próximo e os espaços têm que ser respeitados. E assim eu termino agradecendo a atenção. Agora nós vamos ler os textos, vamos analisar tudo isso. Se der, nós vamos também ver o filme. E aí eu os convido e peço que participem de um fórum onde nós vamos discutir a forma de trabalhar com esses elementos e responder perguntas pontuais. Então, aguardo vocês no fórum e peço e vou contar que a nossa discussão seja bem produtiva. Muito obrigada e até breve.